Paz e luz em sua vida, eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que bom, né? Ventinho gostoso aqui no bosque. Pois bem, gente, eu quero falar com vocês acerca de filho rebelde, ou filhos rebeldes. Como lidar com os filhos rebeldes? Muitas pessoas boas têm sofrido muito com filhos rebeldes. E parece que acontece sempre as mesmas coisas. Esses filhos rebeldes, 90% dos casos dele, a rebeldia deles vem de grupos. Grupos que eles participam, que exercem superior influência do que pai e mãe. Então, grupos que o pai não gosta, que tem práticas sexuais que o pai acha indecentes, grupos que o pai acha que não são grupos de pessoas boas, acaba de uma forma simples, só andando junto, ou sentando, ou não fazendo nada, influenciando a cabeça do jovem que pensa que já sabe de tudo, porque o jovem, o perigo é isso. O maior perigo é sabermos a metade da verdade e pensarmos que já sabemos de toda a verdade, né? Então, a pessoa diz, é assim, 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 a pessoa pega só a metade da receita e faz a coisa e a coisa dá errado e se torna perigosa, porque ele não sabia dos detalhes finais. E o jovem é perigoso porque ele está descobrindo o mundo, ele é meio homem, meio criança, meio mulher, meio menina, e pensa que já sabe de tudo. Aí vem os grupos e começam a fazer a cabeça dessa criança, desse homem criança, dessa mulher criança, e depois aí eles param de estudar, uns param até de tomar banho, outros param de estudar, de fazer a sua vida cotidiana, alguns entram nas drogas, em práticas que o pai acha ilícito e a família acha ilícita. Então começa o conflito e o que fazer. Bem, o recado seria muito bom se fosse antes de, porque você tem autoridade sobre o seu filho, queira ele, chore ou não, e tentar livrar eles dos grupinhos que você não gosta deles. Pastor, mas o meu filho é livre. É livre depois que ele sair da sua casa e completar 18 anos. Eu vi um jovem numa passeata em São Paulo e o pai veio atrás desse jovem, um jovem todo pintado, com camisa enrolada na cabeça, e o pai e a mãe veio atrás. E o pai pegou na camisa dele e disse, bora pra casa. E a turma não queria deixar. E o pai foi muito forte. O pai disse, eu sou o pai dele, saia daqui, eu vou levar ele. Aí o cara disse, o mundo é livre. Não, ele é meu filho. Enquanto ele for de menor, que ele tinha 16 anos, uma coisa assim, ele está na minha casa e ele vai ter que seguir minhas regras, nem a sua não. E esse pai arrasta o filho para dentro do carro. E o filho, papai, eu quero mudar o mundo, eu quero lascar todo mundo, eu quero mudar o mundo, eu quero um mundo melhor. Aquela ideologia, os partidos, né, querendo aproveitar. E o pai levou o guri para casa. A turma queria pegar o pai, mas o pai era brabo. O pai, eu sou o pai dele, rapaz. E aí, o pai conseguiu levar ele para dentro do carro e ele foi, papai, eu quero Che Guevara, sei que lá. Né? E é um lesão pensando que vai mudar o mundo, quebrando vidraça de loja. E aí, quando esse pai sai, a reportagem continua. Daqui a pouco chega a tropa de choque, toma bomba de gás, toma bala de borracha. Aí depois tinha mesmo de menino mostrando, bala de borracha, aqui o policial atirou em mim. Por que o policial atirou em mim? Porque eu quebrei a vidraça da loja de moto. Claro que o policial vai atirar. Então o pai estava livrando o filho dessa baderna dele ser massa de manobra de partidos contrários ao governo. Então, para se evitar o mal, já está falando, evite o mal antes de o mal começar. Procure conquistar seus filhos, fazer ele gostar daquilo que você gosta. Seu filho não é um robô. Ele não é um robô, mas ele pode ser orientado. E você tem o dever, como pai sacerdotal, de orientar seus filhos
Você é um pai sacerdote, então você tem que ministrar para o seu filho o melhor que você acha. Rapaz, meu filho está andando com fulano, não vai andar mais, porque eu não quero. Deixa eu completar 18 anos, você anda com o que você quiser. Mas até lá é o tempo que você vai ter para conquistá-lo, levar ele para o circo, né? Conversar com ele. Lembre-se que não é dinheiro que evita dos jovens se envolverem com grupos terríveis, não. Esses amigos que eles arrumam são inimigos. Porque tem pessoas pobres que não se envolvem com esses grupos, e tem pessoas ricas que tem piscina em casa, que tem tudo e se envolvem. Então não é falta de lazer, falta de dinheiro, não. Então o que é, pastor? Aí está o mistério. Por isso estamos conversando. É você tentar conquistar e mostrar para ele um novo mundo. Papai, eu quero mudar o mundo, eu vou quebrar a vidraça, eu vou riscar as paredes. Não, assim não, meu filho, você não vai mudar o mundo assim não. Como é que eu mudo o mundo, papai? Então você vai mudar o mundo sendo um doutor. Você vai ser um engenheiro. Você vai inventar um tipo de lâmpada diferente, que acende sem lâmpada. Uma lâmpada que acende no ar. Você vai ser um doutor, vai curar as pessoas, vai abrir, consertar, tirar caroço e tal, e aí consertar, e a pessoa vai ficar feliz, vai viver mais 30 anos. Então, vai por aí, tentando conquistar o filho, tanto o pai quanto a mãe. O pai joga a criação do filho na mãe. Toma, se vira, velho, se vira. E a mãe não consegue controlar o filho. E às vezes a mãe joga a criação do filho para o pai. Se vira, a velha é separado, tem problema de separação, tem briga dentro de casa, e isso reflete no jovem. Nesse ponto, a criação depende dos dois. E os dois devem viver, mesmo que tenha alguma pendenga, para ver esse jovem bem criado. Lembre-se que você cria o filho para a vida toda. Ser mãe e pai é um cargo vitalício, não é um cargo temporário até os 18 anos, não. Então, mesmo que um filho tenha 30 anos, o filho começou a botar chifre na mulher, está querendo deixar a mulher, o pai pode conversar com esse filho. Rapaz, tua mulher tem 3 filhos teus, tem vergonha na tua cara deixando para uma rapariga, rapaz. Papai, eu só sou macho, eu tenho 30 anos, você pode ter 60, mas eu sou seu pai. Você está errado. Pastor, mas isso não adianta nada. Adianta, por falta de um grito, se perde uma boiada. Então, evitar, analisar quem é esse cara que está te procurando, é cicrano. Da onde ele é, filho de quem, mãe de quem, cunhado de quem, trabalha com o quê? Estar atento é uma das melhores formas de evitarmos o mal. No caso dos pais que já têm os filhos envolvidos com gangues, grupos, né? Então esses pais têm que procurar conquistar os filhos, né? Já houve casos de pastores famosos ter filha apaixonada por um cara drogado. E eu não vou dizer o nome dele, que é uma particularidade dele, eu vi o testemunho dele, né? Eles que orou e ia lá e falava e dizia, e a menina, eu amo ele, Jesus vai libertar. Libertar que nada, rapaz, sou um maconheiro safado, isso não quer libertação não, procura um homem para se casar. E a mulher naquela ilusão, eu amo ele, eu amo ela, eu amo ela, eu amo ela, né? E ela entra pelo canto, mas o pai conseguiu livrá-la. E hoje ela é uma mulher bem casada com um homem decente. Então, não podemos interferir em tudo que o filho faz, mas também não podemos abrir mão e deixar correr solto, né? O guri tá mijando, tô. Já balançou? Dei uma, não, é 3 balançadas. Não é assim. Mas também, para onde você vai, eu vou ali com os amigos. Quem é os amigos? Traga esses amigos aqui para conhecer, viu? Não, é meus amigos, que acaba legal, eu sei que é legal, mas eu quero conhecer, posso conhecer? Então você tem autoridade. Não entre nessa onda de moderninho de alguns psicólogos, psicopatas. Tem que liberar, irmão, liberar geral. Liberar ou nada, rapaz, não é o filho dele. É liberar porque é tudo liberado, né? Olha, pelo fato de um cara passar 4 anos na universidade e virar psicólogo, ele não se torna Deus não, viu? Deixa de ser besta. E não, porque fulano é psicólogo. Pode ser o que for. Pode ser que for. Quantos psicólogos eu conheço doido? Com muitos problemas. Então, não é assim não. Eu respeito a toga e respeito o curso.
Mas às vezes, esses caras, porque passou 4 anos estudando Taylor, estudando Freud, Jung, eles acham que sabem de tudo. Sabe nada, rapaz. A vida é muito mais do que 4 anos de cursinho, velho, da universidade, que nem os psiquiatras reconhecem a psicologia. Ah, psicólogo, fulano de tal, disse que você não pode dizer não. Então, guria, posso jogar uma pedra na tua cabeça? Pode. Agora, posso jogar outra maior? Pode. Não, conversa fiada. Você é pai, você é mãe, você tem limitações, mas você tem que intervir. E outra coisa, intervir espiritualmente. Você tem que orar pelos seus filhos. Custa você dar uma oferta pelos seus filhos. Ah, pastor, lá vem, né, pastor? Esses pastores, né? É para entender, não. Mas tinha um homem que dava oferta pelos filhos e era tido como justiça. E esse homem se chamava Jó. Mas sempre houve isso. O próprio José, pai de Jesus, e olha que Jesus era um cara legal, deu uma oferta pelo nascimento de Jesus. Qual era a oferta do nascimento de Jesus? Uma pombinha, que ele era pobre, não tinha dinheiro para comprar um boi, aí deu uma pombinha. Então existe isso. Ó, Deus abençoa meu filho, dá uma oferta, dá uma esmola, dá uma oferta. Ó, pastor, eu estou mandando isso aqui para Deus abençoar minha família, meu filho. Pastor, ore pelo meu filho. Pastor, eu me lembro de seu Leopoldo, né? E Dona Ana Paula, tem Sidneia também. São pessoas que estão constantemente. Tem Dona Micaela, né? A Dona Maria das Dores. Pastor, ora por Mica, minha filha. Seu Leopoldo, liga de Portugal. Pastor, e aí, vamos orar pelos meus filhos? Meus filhinhos, eu pensei que eram uns gurizinhos pequenininhos, 12 trangolão, homem grande, jogador de futebol americano mais. Olha o tamanho dos caras. Mas o papai está sempre orando, mas a mamãe... E eles acham pouco, rapaz, ainda é pouco. Eu vou ligar lá para o pastor Joilson. Ontem eu olhei no meu Skype, tinha 6 chamadas, de quase meia-noite. O seu Leopoldo chamando. Quando eu cheguei, já cheguei muito tarde. Aquilo é para quê, gente? É para falar da vida dos outros? É pedir proteção para os filhos. Então você deve apresentar a Deus os filhos. Outra coisa, levar os filhos para a igreja. Qual igreja, pastor? Eu levo lá para a igreja católica. Eu não vejo mal nenhum na igreja católica. Você vê? Eu não. Se meu filho for para a igreja católica, vai lá, rapaz. Tem algumas coisas que eu não concordo, que eu sou pastor e sou evangélico, tudo bem. Mas o padre não vai mandar ninguém matar e morrer, não. É religiosidade, é a fé. Então, se você é católico, leve seu filho para a igreja católica. Se você é evangélico, leve seu filho para a igreja evangélica. Aí você dá um princípio de religião a ele. Quando ele fizer qualquer coisa errada, você diz, olha, papai do céu não gosta disso não. É papai do céu? É papai do céu fica onde? Olha, fica ali, mas também está no seu coração. Ele quer que você ande direitinho. Aí o cara, papai do céu. Aquilo ali parece abestalhamento, mas não é não. Aquilo ali a criança vai crescer com a espiritualidade desenvolvida. E isso vai ajudar. No outros casos, é espíritos. Se você nota que existe um espírito perseguindo você, com certeza ele vai perseguir os filhos. Então não deixe isso acontecer. Entre em processo de luta em nome de Jesus e vença esse espírito. E não deixe ele estragar a vida do seu filho. Seja qual for o espírito, pombagira, em nome de Jesus. Pombagira do inferno, vá para o inferno, Satanás. Meu filho é de Jesus. E também tem as suas bocas, a sua palavra. Tem pai que fica chamando o filho de marginal. Tu é uma rapariga, um viado. Tu é isso, tu é aquilo outro, xinga a criança de palavrões, tu não é nada, tu é um João Ninguém, um traste, ô miséria, ô peste. E depois não quer que o filho seja uma bênção. Aí os demônios ficam só, ele disse que o filho dele é uma peste, depois vou transformar ele numa peste. Disse que ia ser uma prostituta. E então o demônio cuida em providenciar maneiras de fazer esse jovem se juntar com quem não presta para agir na vida dele. Então tenha cuidado que muitas vezes o pai e a mãe entregam os filhos para o diabo. Você é um sacerdote, você tem que entregar os seus filhos para Deus. Esse Deus maravilhoso aqui, ó. Deus cuida dos meus filhos. Minha filha, e falar também, o sacerdote fala, você está contra a lei. Esta é a lei é boa.
Tem gente que pensa que a lei é ruim. A lei é boa. Eu fui parado no meu carro e o cara disse, pois não, o senhor pode descer do carro? Eu digo, pois não. Desci, eles catucaram tudo quanto era canto para buscar arma e tal. E depois eles olharam no capô, olharam na mala e tal. Aí depois o soldado, lá o tenente, disse, olha, muito obrigado, desculpa o incômodo. Eu digo, de nada, eu que agradeço. Porque se eu fosse um traficante, eu tava lascado, né? Então, graças a Deus que ele fez isso. Ah, tomara que ele fizesse isso direto nos outros carros. Então, a lei, ela não é pesada para quem quer viver justamente. A lei só é pesada para quem quer viver errado. Ensine a lei aos seus filhos, ensine a Bíblia. Mas se a criança vai para casa e você só vive falando mal de pastor, pastor é ladrão, padre não presta, a igreja católica é safada, a igreja evangélica também é, a igreja fulaninha de tal é ladrona, você não fala mal do bar, você não fala mal da gangue, você só fala mal da igreja. A igreja é hipócrita, o pastor é hipócrita, o pastor só quer dinheiro, a igreja só quer dinheiro. E tome cacete na igreja, o guri, hein? É mesmo, né? Tchau pra galera. Igreja, eu não quero nem saber de igreja. Ave Maria, crê em Deus Padre. Então, você tem que saber que você está apresentando aos seus filhos. Porque lá na frente aparece. Não é agora não. Vai ver o cara dizer, por que sofreu tanto? Às vezes sofre, porque lá atrás teve sentimento de rejeição, filho que sabe que a mãe não queria ele, nasceu por acidente. Não era nem para nascer porque eu não queria mais filho. E isso tudo gera traumas e conflitos na mente da criança. E impeça, lute, fale, nem que seja chamada de careta, de abestalhada, dos seus filhos participar da gangue. E se já participa, com palavras de sabedoria, que a Bíblia diz que a gente tem que ser sábio como as serpentes e simples como as pombas, você vai dizer, meu filho, esse grupo não pertence a Deus, isso não é de Deus. Esse monte de jovens está tudo enganado. Você tem que se juntar a outro grupo. E outra coisa, você não nasceu com esse grupo, você saiu sozinho de dentro das minhas entranhas. Você não saiu você e mais aqueles 50, aqueles 40, aqueles maconheiros, aqueles... Cara... Então hoje existem grupos e grupos. Temos vários grupos que eu não quero citar, né? Grupos violentos, grupos que lutam contra nordestino, contra judeu, idiotas, abestalhados, todo mundo tem sangue, misturou tudo. E grupos de sexos diferentes, grupos que se pintam diferente, se vestem diferente. Isso não soma nada, vão perder tempo. O grupo daqueles que trabalham e querem ser alguma coisa, esse é o grupo bom. Ensine para o seu filho que a lei é coisa boa. E que o guarda de trânsito não é um safado. O guarda de trânsito é um homem que está ali para cumprir a lei. E se o cara andar certo, ele não vai cumprir. Ele não vai multar o cara. Lute pelos seus filhos. Ore por ele. Tenha a oração dos filhos. Não desista dos seus filhos, da cria que saiu de dentro de você. E lembre-se que você é um sacerdote que nasceu para cuidar do seu filho até o dia que você fechar os olhos, ó. Depois que fechar os olhos é outra coisa. Pode estar velhinho como for. Meu filho, você está errado. Acompanhei um caso onde o marido deixou a mulher com 3 filhos. Arrumou uma amante. E a vozinha, a mãe dele, né, que chama de vozinha, ela tinha uma idade muito avançada. E tinha dermatismo, tinha tudo, os dedinhos magros. E ela foi lá falar com ele. E ele, peraí, eu sou um homem já. Você é um homem não, você é um cachorro. Você é um cachorro, você está deixando sua mulher com 3 filhos. Por uma rapariga. E a mulher tava lá. Ai, dona Maria, eu não sou rapariga não, viu? Você está tomando o meu filho da mulher dele, sua quenga. E ela deu a moléstia e foi uma confusão danada. Mas não é que deu certo. Deu certo. Começaram a brigar entre si os amantes e ela orava. Ela é católica. Eu orei por ela e ela ora o terço, ora Pai Nosso, ora tudo. E graças a Deus, Deus seja louvado, voltou o filho. Então, o pai é pai até o final da vida. A mãe é mãe até o final da vida. Os filhos revoltados, você tem que saber por que eles são revoltados. Qual é o princípio da revolta deles? Às vezes é uma separação, às vezes é um sentimento de rejeição. Às vezes ele é queridinho demais da mamãe, às vezes o outro é o queridinho.
Aí ele se revolta. Às vezes ele é queridinho demais e eu posso fazer o que quiser, minha mãe não tá nem aí. É realmente algo que exige muito, ó, jogo de cintura. É o jogo de cintura, ó. Eu não tenho cintura não, mas tem jogo, né? Então, ame seus filhos, lute por eles. E se não entrou, lute para não entrar. E se já entrou, lute para ele sair. Há sempre uma esperança. Agora com palavras mansas, né? Essa vovozinha aí foi braba, mas às vezes com a palavra de: filho, vem cá, chegue. Meu filho, tenha vergonha na cara. Você aqui, sua mulher lá, 3 filhos. Não, meu filho, né? A Bíblia diz que, e eu acredito na Bíblia, que ensina a criança no caminho em que ela deve andar, enquanto você caminha com ela. E quando ela crescer, não se desviará dele. Então, o pai não adianta dizer para o filho que não fume fumando. Não adianta dizer para o filho não beba bebendo. Não adianta dizer para o filho não seja violento sendo. As palavras são mais fracas do que as atitudes. As atitudes marcam mais. Lute pelos seus filhos. Primeiro, sabendo aonde é que você deve melhorar. Segundo, apresentando para ele as coisas boas. Porque você ensina que você destaca. Se você destaca algo ruim, você está ensinando algo ruim. Se você destaca algo bom, você está ensinando algo bom. Que o Espírito Santo de Deus acompanhe e abençoe os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que como Maria e José criaram Jesus, que você crie esse homem aí para Deus, para o Senhor Jesus. Espero ser útil, falando com você. Não adianta se agoniar, dar passamento, ou ficar doente, ou cair, ou dar cambalhota. Tem que usar umas técnicas de como conquistar esse homem e tornar ele um homem de Deus. Não é um crente não, meu filho tem que ser crente com a Bíblia debaixo do braço, não. Mas sou um cidadão de Deus. Cidadão de Deus não é só crente, eu sou canela de aço, pé de fogo, não. Eu sou uma pessoa que guarda a palavra de Deus, tenho a minha família e vivo para Deus. Paz e luz na tua vida é o que nós precisamos. De paz e de luz para guiar os nossos passos. Paz e luz em tua vida, meu Deus e meu Pai, Senhor do universo, Deus que tudo pode fazer. Visita esta mãe, este pai, que quer tirar seu filho da rebeldia. Visita, dai sabedoria ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, essa pessoa está me ouvindo agora, que ela receba uma porção de sabedoria e graça, para que ela venha a conquistar o seu filho e guiar o seu filho no caminho certo. Bendito seja você que está me escutando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vai dar tudo certo. Paz e luz em sua vida. Continuando a palestra sobre pais sacerdotais ou pais sacerdotes, queremos abençoar a sua vida e dizer em nome de Jesus que a base de toda a sociedade é a família. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Se a família é destruída, a sociedade também é destruída. A base de tudo é a família. E a família é uma instituição criada por Deus. É o primeiro grupo que um ser humano participa. Pais sacerdotes, trata-se da filosofia onde somos sacerdotes de Deus para cuidar daquilo que Deus nos deu, que são os filhos. Cuidar com prazer, cuidar com alegria,
E um dos cuidados que os pais sacerdotes devem ter é o que eles estão ministrando para os seus filhos. O que eles estão passando para os seus filhos? Quais são os princípios comportamentais que eles estão gerando em seus filhos? Alguns pais ministram coisas boas e outros ministram coisas erradas para os filhos. Como assim, pastor? É o pai que manda fumar maconha, é o pai que manda assaltar? Não é isso. São princípios comportamentais. Por exemplo, você pode ministrar esperança aos seus filhos e pode ministrar murmurações. Você pode ministrar confiança em Deus e pode ministrar raiva de Deus. Você pode ministrar falsidade e você pode ministrar fé, força. Então, estamos sempre ministrando algo para os nossos filhos e este algo vai influenciar lá na frente da estrada que ele começa a caminhar. Como um sacerdote ministra, intercede, você deve ministrar aos seus filhos o melhor e não repassar para eles fatos negativos que aconteceram na sua vida. Vamos dizer, por exemplo, se seu pai era bruto, ignorante, você não vai ministrar ignorância para os seus filhos. Vai mostrar para ele que o melhor caminho é a sabedoria. Deve-se haver uma preocupação em administrar o tesouro que Deus te deu, chamado filho. Você deve administrar com prazer e não com raiva, ou porque tem que administrar mesmo, né? Tal, não. Mas o prazer de ser útil. O prazer de ser útil para alguém que Deus te deu. Princípios comportamentais são gerados na infância da criança, como carinho, amor, depressão, pensamentos fantasiosos ou pensamentos lógicos e inteligentes. Como ser um pai e uma mãe que ministra princípios corretos? Como ser um pai que dê ao filho o melhor do seu tesouro? A Bíblia diz que o homem bom tira do bom tesouro do seu coração e dá. E o mau homem tira do seu bom tesouro do seu coração e dá. Então, para nós sermos bons pais, temos que cuidar primeiro de nós mesmos. Ou seja, como é que estão as nossas atitudes? Porque os nossos filhos não irão escutar apenas nossas palavras. Eles irão escutar também e ver as nossas atitudes. Se mentimos, se somos hipócritas, se em alguma coisa somos errados, estamos automaticamente ensinando aos filhos a serem também. Você ministra aos seus filhos princípios comportamentais de responsabilidade, princípios comportamentais de verdade, princípios comportamentais de confiança. O trato com a mãe vai refletir no trato com a esposa. O trato com o pai vai refletir no trato com o marido. Isso muitas vezes o que a criança não lembra se torna instintivo. Ou seja, eu fiz isso e não sei por que fiz. Porque na infância houve algumas atitudes que me ensinaram e esse ensinamento não está mais na minha memória. Ele foi transferido, o arquivo foi transferido para o instinto. Então aquilo que não é mais memória se torna instintivo. Muitos pais semeiam na vida dos seus filhos derrota, porque dizem que eles vão ser derrotados, dizem que eles não são nada, são os idiotas, abestalhados, não vai sofrer. As maldições têm tudo a ver com hipnose e comportamento inconsciente. Conheço mulheres que foram amaldiçoadas, que não iriam casar, e elas se comportam, e quando aparece um casamento elas tiram, não aparecer, elas tiram de lado, aparecer, tira de lado.
ela mesma instintivamente busca o abismo que alguém disse que ela iria cair. Você está entendendo a profundeza das minhas palavras? Tem pessoas que instintivamente buscam o abismo que alguém disse que ela iria cair e ela mesma pula. Não precisa nem ninguém jogar. Sendo assim, o cuidado com as crianças deve ser redobrado. Não dá para criar a criança como Deus criou batata, ou seja, jogado no meio do mar. Porque hoje não é mais como antigamente. Você tinha um filho, soltava, ele ia para outro sítio, ia brincar, ia correr. Hoje tem droga, tem loló, tem tine, tem crack. Então você tem que trabalhar com os instintos dos seus filhos. E saber que existe um princípio chamado princípio da responsabilidade. Tudo isso que eu estou falando deve ser algo prazeroso. Como uma árvore tem prazer de colocar os seus frutos, assim nós devemos ter o prazer de ter os frutos e educar os frutos e apontar para Deus. Instintivamente seu filho pode parecer com você. E se seu filho parecer com você, isso é bom ou ruim? Pense comigo. Tá me ouvindo? Se seu filho parecer com você, isso é bom ou ruim? Se for bom, glória a Deus, vamos melhorar um pouquinho. Se for ruim, aí acende-se a luz vermelha. Não, pastor, eu não quero que meu filho ou minha filha se pareça comigo. Por quê? Porque eu me acho muito isso, muito aquilo. Pois vamos melhorar. Porque existe uma tendência muito grande. Podemos até arriscar uma porcentagem de 70% de seu filho parecer com você e da sua filha ser igual a você. Pastor, não diga isso, Ave Maria, que nem Deus Padre. Se meu filho parecer comigo, eu tá lascado. Não, não diga isso não. Porque nada há de tão bom que não seja melhorado e nada que tenha algum defeito que não seja consertado. O Espírito Santo de Deus conserta. Como administrar princípios certos? Como fazer o ensinamento correto? Lembre-se que, principalmente na infância, você vai estar construindo nos seus filhos instintos. Instintos que podem ser mal, instintos que podem ser ruins, né? Por que esse moleque estava aí fazendo isso? Instintos. Porque está numa turma que tem um instinto. Se ele tivesse numa turma melhor, ele não faria isso. E instintos levam a pessoa desde a fazer uma coisa certa a fazer uma coisa errada. O instinto é para alguns a salvação e para outros a condenação. Quem forma os instintos? Os pais, juntamente com a genética. Se o pai ministrar ao filho segurança, o filho quebrou uma xícara, olha, não quebra a xícara, vamos comprar outra. Mas você é de miserável, você é um derrotado, você quebrou a xícara que eu mais gosto, tá vendo que você não tem futuro? Você não tem futuro, você é um idiota. Então você estará ministrando ao seu filho derrota, fracasso. Qualquer erro que ele fizer, ele vai se autopunir exageradamente, tendo tendências depressivas e tendência a se achar um lixo. Porque a mãe dizia que ele era um lixo, o pai dizia que ele era um lixo, então ele vai se achar um lixo. Eu gostaria que o Brasil, os brasileiros, o mundo escutasse essa mensagem. Que podemos plantar nos filhos instintos reais. E podemos plantar nos filhos instintos canibais. Uma certa vez eu vi uma mãe reclamar da filha, porque a filha, ela namorava muito, e já com 12 anos, já ia com os terceiros namorados já, tal. Mas, com um pouco de conversa, eu na fila do banco, esperando, ela falou da filha, disse que ia meter o cacete nela, que a filha era danada, não podia ver um homem, não sei o que lá, tal. Mas quando ela se esqueceu do que ela falou da filha, lá na frente, ela conversando com a mulher bem alto, ela começa a contar que ela era uma danadinha também. E com 12 anos namorava gatos e cachorro. E eu, rindo, olhei para ela e disse: então sua filha é igual a senhora.
Aí ela olhou assim pra mim e fez, por quê? Eu digo, é igual a senhora. Aí eu expliquei pra ela, ó, a senhora acha que sua filha é danada, tal, hoje a senhora é cinquentona, né? Mas a sua filha é igual a senhora, quando ela tinha a mesma idade da senhora, ela começou a fazer a mesma coisa que a senhora fazia na mesma idade dela. Ela ficou pensando, não, mas eu namorava, mas estudava. Mas ela esqueceu que dizia que gaseava a aula para namorar. Então a filha era igual a ela. Quando temos filhos, temos a oportunidade de lidar com a nossa própria natureza ou uma natureza parecida. Pais brutos, às vezes, têm filhos brutos, né? E aí ele vai ter que moldar esse filho perante a palavra de Deus. Nada melhor do que a palavra de Deus para ensinarmos princípios de responsabilidade aos nossos filhos. Ministrarmos para ele a visão. Quando o filho vem a esse mundo, ele vem sem nenhuma instrução, ele vem sem saber o que vai fazer. O sistema já está, né? O trem já está rodando. É você que vai mostrar para ele. E você ensina o que você destaca. O Rio de Janeiro pisou muito na bola com isso aí. Porque no Rio de Janeiro, na década de 70, 60, se destacava muito o malandrismo. Quem era o malandro? O malandro era aquele cara que não trabalhava e pegava todas as mulheres e a mulher do otário. Quem era o otário? Quem trabalhava. Que saía de 5 horas da manhã com a marmitinha e voltava às 6 horas da noite. Então a criança que olhava isso, ele queria ser o quê? O otário que trabalhava ou o malandro que pegava todo mundo e não fazia nada? É claro que ele queria o malandro. Até hoje ainda nas favelas, crianças querem ser traficantes, porque se exalta a figura do traficante, com arma, com dinheiro, com mulheres. Então quando nós exaltamos alguma coisa, ou destacamos alguma coisa, mesmo que seja errado, nós criamos nos filhos um aprendizado daquela coisa. Então o que devemos fazer como pais sacerdotes? Destacar as coisas boas, destacar a vitória, destacar as pessoas que venceram, destacar as situações de superação. Você pode causar nos seus filhos depressão e um comportamento estranho através de ministrações estranhas. Ou seja, pessoas que não ensinam seus filhos a serem decididos. O filho chega a 50 anos, eu não sei se eu quero casar, eu não sei se eu não quero. Eu estou muito jovem, estou com 55 anos, estou muito jovem para assumir uma responsabilidade. Eu sou jovem demais. Aí depois está com 60, 80 anos, banguela. Eu não sei se eu caso, eu ainda estou muito jovem. Eu estou lascado aqui, mas estou muito jovem. Então, não sabem o que querem da vida, porque o pai e a mãe não ministraram para ele, não deixaram ele decidir algumas coisas ou ter essa capacidade. Ele era sempre um idiota que não tinha direito a escolher nada. Então, como ele não está mais na pressão do pai nem da mãe para decidir por ele, então ele não sabe decidir, fica naquele vai e vem, vai e vem, vem e vai. Ministrando comportamentos. Pais sacerdotes ministram princípios comportamentais, crença em Deus, equilíbrio de vida. Ninguém é perfeito, todos temos nossas falhas, mas mesmo mediante as nossas falhas, podemos transmitir para os nossos filhos a nobreza e não descarregar nele as descargas das nossas decepções. Ou seja, alguém é decepcionado com a igreja, um pastor, aí fica falando mal da igreja, falando mal da igreja. Eu conheço filho de pastor que odeia a igreja, filho de presidente de convenção que odeia a igreja. Dos 11 filhos que ele tem, 3 são evangélicos e o resto tem raiva de igreja, porque o pai falava mal do pastor, falava mal da igreja, da irmã e do irmão e tal. E você pensa que não fica na cabeça do jovem, não? Aí onde você se engana. Fica assim. Você pode ministrar ações e pode também criar uma criança dividida quando você ministra divisões. E pode até criar comportamentos sexuais errados quando você diz para sua filha que o homem é bicho safado, que o homem não presta, que o homem é cachorro, é nojento.
que homem nenhum serve para nada. Então ela vai fazer o que com o homem? Então ela pode ter princípios comportamentais sexuais estranhos. Mesma coisa o homem. Quando a mãe diz que mulher não presta, né? Ou o pai diz para o filho, mulher não presta, toda mulher safada. E o filho começa a ter esse comportamento. Como sacerdotes, devemos procurar ministrar aos nossos filhos o melhor, para que eles tenham o melhor. Alguns pensam que criam seus filhos até os 18 anos. Nós criamos os nossos filhos para toda a nossa vida. Aquela atitude, aquele conselho, ele não vai ficar somente por aquele período. Às vezes até esquece. Mas lá na frente, mediante situações, aquilo que você ensinou aos seus filhos aparece. As suas inseguranças, guarde para você ou destrua elas, mas não repasse para os seus filhos. Como um sacerdote, ofereça para os seus filhos o melhor de Deus, o melhor desta vida, que ele pode ser, mesmo mediante as situações, bem melhor do que muita gente. Ministre aos seus filhos segurança. A segurança de ser um ser, um indivíduo que pode fazer diferente. Ministre para os seus filhos a palavra de Deus, mas não radicalmente. Não pode beijar, não pode namorar, não pode botar a mão na cabeça, não pode... Aí o guri fica até com raiva da religião. Ministre como se a religião fosse algo bom, que controla os instintos errados que o homem possa ter. E que o pastor, ele não é um santo, mas também não é um demônio. Um equilíbrio nas visões. Qual é a visão que você está dando ao seu filho? A visão de mundo. Alguém chega para um garoto de 10 anos e diz, ó, político é ladrão, pastor é ladrão, só ganha dinheiro quem é ladrão, só é rico quem é ladrão. O guri diz, você é ladrão. Tudo é ladrão, tudo não presta, tudo é ruim, tudo é safado, padre não presta, pastor não presta, espírito não presta, macumbeiro não presta, ninguém presta. E o guri vai entender o quê? Então saiba que você é um ministro. Você é um ministro que vai ministrar para uma criatura que veio de dentro de você algo bom. E aquilo que você não teve, procure dar para ele. Por exemplo, não teve carinho do pai. Ah, pastor, eu sou um jumento, porque meu pai e minha mãe me criou na porrada. Então você vai criar seu filho na porrada também? Não, você vai dizer, não, meu pai e minha mãe não teve a instrução. Eu não vou repetir o que meu pai e minha mãe fez. Eu vou fazer diferente. Outra coisa sobre ministração de comportamento e princípios comportamentais é a questão da separação. Quando a mãe quer tomar partido, a filha para ela, o filho, e ficam falando mal do pai. Ou o pai quer que a filha fique do lado dele e fica falando mal da mãe. O problema entre você e seu marido fica entre você e seu marido. Filhos é outra coisa. Pai sempre será pai. Mãe sempre será mãe. Que o Espírito de Deus de sabedoria, o que estava aqui nessa terra antes dela ser formada, chocando a terra como um ovo, uma galinha choca seus ovos, que ele crie no seu coração sabedoria, para que você seja um bom sacerdote. Ministre perdão, ministre cura, ministre capacidade, ministre responsabilidade, ministre equilíbrio, ministre fé sobre os seus filhos. E controle-se perante os seus filhos, porque o seu filho, ele está num aprendizado. E ele vai aprender. Se você cospe na parede, cospe no chão, depois você vai reclamar do seu filho, porque ele vai cuspir também no chão e vai cuspir na parede. E você vai dizer, que menino ceboso, e o guri não vai saber nem por que fez isso. Sabe por que o guri vai fazer isso? Porque você fez. Instintivo, trabalhando os instintos e a natureza do povo que Deus nos deu. Que povo é esse? Seus filhos. Ah, eu queria ser um presidente da república. Um pai é um presidente, é o presidente dos seus filhos.
Pastor, eu queria ser um super economista. Você é o economista dos seus filhos. Pastor, eu queria ser um super-herói. Você é o super-herói dos seus filhos. Que tal? Né? Ministrar para ele tudo de bom que você possa captar. Você olha para um exemplo bom e você logo tenta aplicar na vida dos seus filhos, criando nele esperança, visão diferente de mundo, porque você é um pai sacerdote. Estamos nessa série de pais sacerdotes. Depois é só você colocar pais sacerdotes, Joilson de Assis, aparece toda a série. Vai ser uma série de 15 palestras. Hoje falamos sobre gerando princípios comportamentais corretos. Como gerar e como nascem os princípios comportamentais. Como domar a natureza humana. Como domar essa natureza que Deus deu para você, chamada filho. E como ser um sacerdote e ministrar para esse povo, que é seus filhos, o melhor de Deus. Com prazer e alegria. Deus nos dá a oportunidade de sermos, de termos e de ensinarmos. E sermos para os nossos filhos, até o resto da vida deles, padrões de comportamento. E eu abençoo você e seus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em especial, quero mandar um alô todo especial para Ana Paula e seu Leopoldo. Foi a última conversa que nós tivemos, foi sobre pais sacerdotes. E ela gostou muito desse tema. Para o próximo tema, vamos falar sobre como ministrar esperança para os filhos. Paz e luz para você. Paz e luz na tua vida. Paz e luz.